Hoje trago a vocês 8 relatos enviados por pessoas de diferentes lugares, descrevendo o que viram ou acham que viram um lobisomem. Imagina só, você está lá dirigindo de volta para casa depois de um dia longo. A estrada está deserta, no meio do nada, só você e a lua cheia iluminando o caminho. De repente, uma sombra passa correndo na sua frente. É grande demais, rápida demais, como um vulto enorme. O coração vai na boca, né? Você freia o carro, meio sem reação, e fica ali pensando se viu mesmo ou se foi coisa da sua cabeça. Aí você respira fundo, coloca a mão no volante para seguir em frente, mas decide dar uma olhada rápida pelo retrovisor. E é aí que você vê uma figura de pé na beira da estrada, encarando seu carro. A luz da lua ilumina o corpo coberto de pelos, os olhos brilhando como brasas. Sem pensar 2 vezes, você pisa fundo no acelerador e não olha para trás. Já pensou estar no meio da natureza, curtindo a paz e o sossego de uma montanha isolada? É só você, a pessoa amada e o som do vento nas árvores. Aí, a noite cai, as estrelas começam a aparecer no céu e você se sente grato pela vida. Mas, de repente, um uivo corta o silêncio. Um uivo longo, gutural, que parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você sente um arrepio percorrer a espinha, mas tenta se convencer de que é só um lobo, um animal selvagem chamando a matilha. Na madrugada, enquanto você tenta pegar no sono, ouve um barulho estranho vindo de fora da barraca. São passos pesados, lentos, como se algo estivesse rodeando o acampamento. Com o coração na mão, abre uma fresta na barraca e olha para fora. E lá está, uma criatura enorme, caminhando em pé com uma postura quase humana, olhos inteligentes, selvagens, que parecem te enxergar através da escuridão. Imagine só você, jovem e cheio de energia, trabalhando duro no campo de trigo. O sol começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. É hora de voltar para casa, mas algo te chama essa atenção. No meio do campo, uma figura solitária, um homem parado. Você para por um instante, observando. Parece um trabalhador como você, cansado, com as mãos nos bolsos. Mas então, algo acontece. O homem começa a se contorcer como se estivesse com dor. Ele se curva, as mãos agarram o peito e um grunhido gutural escapa de seus lábios. Em questão de segundos, o homem que você viu se foi, substituído por uma criatura aterrorizante coberta de pelos. Você congela, paralisado pelo medo. Corre como nunca correu antes, o coração batendo forte no peito. Todo mundo conhece aquele vizinho, né? Aquele que vive na dele, quieto, reservado. Você o vê entrando e saindo de casa, mas nunca troca mais do que um aceno de cabeça. Ele sempre te pareceu um pouco estranho, mas você nunca deu muita bola. Até que, em uma noite escura e chuvosa, você ouve um barulho vindo da casa dele. Não é um barulho comum, não. São gritos, uivos, como um animal feroz. E então, um estrondo, como se ossos estivessem sendo quebrados. A curiosidade, misturada com uma dose de medo, te domina. Você se aproxima da janela e olha para a casa do seu vizinho. A luz da varanda está acesa, projetando sombras sinistras nas paredes. E então, você vê. Uma sombra enorme e peluda corre pelo quintal, saltando a cerca com uma agilidade assustadora. No dia seguinte, a casa do seu vizinho está vazia. Crescer numa fazenda é bom demais, né? O ar puro, a liberdade, o contato com a natureza. Mas também tem seus perigos, principalmente quando a noite cai. Os mais velhos sempre avisavam: não saia de casa depois que o sol se pôr, o lobisomem anda por aí.
A gente, criança, morria de medo, mas também ficava curioso. Será que era verdade? Uma noite, a curiosidade falou mais alto. Decidi ir até o curral, ver se encontrava alguma pista do tal lobisomem. A lua cheia iluminava tudo. As sombras das árvores pareciam dançar no chão. De repente ouvi um barulho. Um som horrível de ossos se partindo, carne sendo rasgada. Me aproximei devagar, com o coração na boca, e o que vi me deixou em choque. Uma criatura estava curvada sobre uma ovelha, devorando sua carne com uma fúria selvagem. Quando a criatura percebeu minha presença, soltou um rugido aterrorizante. Corri de volta para casa, o medo me dando forças. Quem nunca duvidou dessas histórias de lobisomem, né? A gente pensa que é coisa de interior, de gente que acredita em tudo. Até que acontece com a gente. Era madrugada, eu voltava de uma festa, meio grogue, andando por um beco escuro. A rua deserta. Só o silêncio e a luz fraca dos postes. De repente ouvi um barulho estranho. Olhei para cima e vi algo se movendo no telhado. Parecia um gato, mas era grande demais, com uma sombra disforme. Antes que eu pudesse reagir, a coisa pulou do telhado, caindo no beco a poucos metros de mim. A luz do poste iluminou a criatura e o que vi me deixou paralisado. Era bípede, com pelos grossos e escuros cobrindo o corpo musculoso. Tinha garras enormes e dentes afiados que brilhavam sob a luz fraca. Saí correndo sem olhar para trás. Já pensou em fugir da cidade, buscar paz e sossego em uma cabana isolada? Foi isso que eu fiz. Aluguei uma cabana nas montanhas, longe de tudo e de todos. Queria paz, tranquilidade, um tempo para colocar a cabeça no lugar. Mas a minha busca por paz se transformou em uma noite de terror. Era noite de lua cheia, o vento uivava lá fora, fazendo as janelas rangerem. Eu estava sentado na sala, lendo um livro, quando ouvi um barulho na varanda. Parecia que alguém ou algo estava arranhando a porta. No início pensei que fosse um animal, um guaxinim talvez. Mas o barulho continuou, ficando cada vez mais forte, mais insistente. Me aproximei da porta com cuidado e olhei pelo olho mágico. Não vi nada. A porta tremeu com um estrondo, como se algo estivesse tentando arrombá-la. Dei um passo para trás, o coração batendo forte no peito. Passei o resto da noite trancado no quarto, apavorado, ouvindo os passos da criatura rodeando a cabana. Cresci ouvindo histórias sobre o lobisomem. Meu avô, um senhor de idade com os cabelos brancos como a neve, costumava nos reunir ao redor da lareira e contar sobre a criatura que assombrava o vilarejo. A gente, criança, ouvia tudo com os olhos arregalados, imaginando a fera espreitando nas sombras. Uma noite, as histórias do meu avô se tornaram realidade. Acordei com gritos e uivos. Pessoas corriam pelas ruas desesperadas, gritando: "É ele! O lobisomem!" Olhei pela janela e vi uma multidão correndo em direção à floresta, portando tochas e armas improvisadas. No meio da confusão, avistei a criatura. Era enorme, musculosa, com pelos negros como a noite. Corria em 4 patas com uma velocidade impressionante, desafiando a gravidade. Os homens a perseguiam, mas a criatura era rápida demais, desaparecendo na floresta como um fantasma. E aí, galera, depois de ouvir essas histórias, o que vocês acham? Será que o lobisomem é real ou apenas uma lenda para assustar crianças? Esses foram os relatos de quem diz ter encontrado o inexplicável. Lendas ou realidade, essas histórias continuam a assombrar quem as viveu e nos deixam com uma pergunta: e se o lobisomem realmente existir? Você acredita?
Conte-nos nos comentários se já viveu algo parecido, se já sentiu aquele arrepio na espinha ou ouviu um uivo diferente no meio da noite.